Você também é formado em jornalismo, né? É verdade. Como que, com grande experiência em ética, né, que você tem, e com o atual jornalismo que a gente tem hoje em dia, que é totalmente parcial, todos os canais têm o seu viés político. O jornalismo, como ele deveria ser, ele deixou de existir? Você acredita? Aí é que tá. Quer dizer, eu tenho a impressão que às vezes a realidade se impõe, né? De certo modo, poderíamos supor que a imparcialidade de outrora era um pouco fictícia e que hoje talvez as coisas sejam muito mais, digamos, autênticas. Explícitas, né? Então, e nesse sentido, terá havido um ganho de autenticidade. Quer dizer, antes, os meios se apresentavam como você disse, imparciais e agora, digamos, já não há mais essa preocupação, né? E isso permite que haja uma adesão de consumo, né? Mais assim, pré-definida, você já vai assistir sabendo o que vai encontrar e vice-versa, né? Sim. Agora, como tudo, tem sempre pontos positivos e negativos, né? Porque, no final das contas, esse tipo de distribuição acaba gerando ou reforçando as bolhas tão conhecidas, onde as pessoas acabam circulando com conforto. Sim. Ao se comunicar exclusivamente com quem garantidamente pensa muito parecido do que ela própria. Sim. E isso é muito pouco enriquecedor, né? E também revela os baixos índices de tolerância que a nossa sociedade tem diante de pensamentos dissonantes em relação ao próprio. Sim. Você não acha que isso cria uma sociedade cada vez mais dividida? É possível que participe disso, sim. É possível até que isso seja consequência e causa, né? dessa dicotomia. Sim. O que eu acho engraçado, né, é que se você parar para pensar, e aqui eu sou muito sincero, né, ganha-se muito pouco conversando com quem tem exatamente o mesmo pensamento que você. Sim. Isso nos leva a concluir que conversar com quem pensa diferente pode ser, de um lado, muito bom para testar a solidez do próprio pensamento. E pode ser, de outro lado, muito bom para cogitar de maneira desarmada na possibilidade do outro ter razão em alguns aspectos. E, portanto, haver, nesse caso, um enriquecimento do próprio ponto de vista. Uma mudança de lado, talvez, né? Não necessariamente tão radical, mas um enriquecimento do próprio ponto de vista. Nesse ponto você tem razão. Sim. E o outro, talvez, nesse ponto você tem razão. E você percebe que isso acontecendo, há o risco de desaparecerem lados, propriamente, né? Havendo inteligência, lucidez e tolerância, o que pode haver é a busca de um entendimento lúcido e consistente, independentemente de lados. Sim. Entende? Quer dizer, nesse ponto você tem razão, nesse ponto eu tenho razão. Sei lá, então, deixa de ser uma briga de torcida, né? Deixa de ser o pensamento por pacote. Sim. Eu sou do pacote assim. Sim. Entra tudo. Mata índio, mulher, gay, tudo pra cá. E aí, olha, aí o outro pacote é o outro lado. Pacote ideológico. Isso te impede de rafinar, ou refinar, em português, de refinar a análise e de dar razão a alguns aspectos, admitir que o próprio entendimento pode ser melhorado em outros aspectos, tentar entender por que a pessoa pensa o que pensa tão diferente de si mesmo. Então, se você baixa a guarda, só tem a ganhar.
só tem a se enriquecer. Mas isso requer uma vitória sobre as emoções, né? É colocar a lucidez acima das emoções. Uhum. Porque o que acontece? As pessoas hoje, elas são obrigadas, na hora de se definir, é a identidade pessoal, né? Desde sempre a gente tem que ter alguma coisa para falar sobre nós. Sim. Né? Tipo nome, profissão, não sei o quê. Qual que é o seu espectro político? Não sei o quê. E hoje, uma das coisas que aparece como fundamental para você existir em sociedade é você levantar uma bandeira ou a outra bandeira. Então, há uma cobrança, quase que uma exigência desse tipo de adesão. Sim. Ora, isso torna pouco, digamos, fácil você problematizar, sabe? Eu concordo com isso daqui, eu concordo com isso dali, porque na hora que você não compra o pacote todo, corre o risco de você ser metralhado por todos os lados. Sim. O que não é o que as pessoas mais esperam para si. Sim. Então, muitas vezes, por uma comodidade de existência social, as pessoas acabam comprando um pacote, já sabendo que vão apanhar do resto, mas pelo menos vão ser defendidas por aqueles, e já que tem que ser assim, vamos desse jeito. Mas é pobre. Não há dúvida que é pobre. Todo mundo haverá de reconhecer que é pobre. Por quê? Porque os temas políticos, eles não são divididos em dois. Eles são altamente complexos. Eles são cheios de nuances, né? E que a adesão a um lado ou a outro lado empobrece profundamente o debate. Eu gostaria de entender assim, até que ponto essa divisão política ela consegue nos levar a algum lugar que não seja só tipo perder amizades de parentes, amigos e tudo mais. Defender a ferro e fogo determinados pacotes, como você diz, tipo, leva a algum lugar? Ou assim, será que a outra metade da sociedade que não está de acordo com o meu candidato, ela quer um mal para o país? Existe um risco, sabe? Essa pergunta é muito boa, né? Será que todo mundo do meu lado está tão interessado assim no sucesso do Brasil e todo mundo do outro lado é tão escroto assim? É tão e vice-versa? Né? Bom, essa é uma pergunta, mas de qualquer maneira tem um outro problema com o qual eu fecho aqui a minha participação, né? A política, ela é a gestão racional do conflito. E ela só consegue isso com uma certa legitimidade. Essa legitimidade quer dizer, todo mundo aceitar as mesmas regras do jogo. Né? Então, onde está o risco? Porque, então, vou dar um exemplo para o nosso ouvinte. O cara presta vestibular e não passa. Ele não vai pegar uma metralhadora e ir para a fila da matrícula para matar todo mundo. Sim. Ele volta para casa e vai se preparar melhor. Então, quer dizer, a decisão do vestibular tem legitimidade. O sujeito aceita e vai se preparar para uma próxima. As eleições também dão um resultado. Né? E o que pode acontecer é você corroer a legitimidade da própria política. Né? Quer dizer, não é das partes que jogam, mas é do próprio jogo, sabe? Sim. E aí, o risco de, seja lá quem for o vencedor, pois é a questão das urnas, né? Não conseguir governar, Sim. sabe? Não conseguir governar. Seja lá quem for o vencedor. Por quê? Porque pode funcionar mais ou menos assim. Você observa que o seu candidato vitorioso não conseguiu governar porque a oposição massacrou. Falou, agora eu perdi, então agora também não vou deixar o cara fazer nada e tal. Conclusão,
o propósito de encontrarmos a melhor solução para o país se inverte. Porque o que a gente consegue é todo mundo... Uma posição maior. É uma postura destrutiva. Sim. Generalizadamente destrutiva. E é esse um enorme risco. Né? É preciso que, de fato, o recrudescimento dos ânimos não comprometa a certeza de que quem ganhou, ganhou, bora lá, deixa o cara, a certeza que daqui 4 anos e tal, a gente joga de novo e vê se a coisa mudou, etc. Vamos trabalhar pelo convencimento para que os resultados sejam outros. E ponto final. E deixa o cara trabalhar. Quer dizer, isso é propositivo, é construtivo, mas o risco é que cada vez menos isso seja possível. Quer dizer, você tem ali uma questão de engajamento pessoal na vitória de um grupo que é vinculado à tua própria existência. Entendeu? Quer dizer, eu não vou pertencer ao time que perdeu. Sim. E assim, e nós vamos ganhar, custe o que custar. Aí é um problema, porque, imagina, eu sou torcedor de um time no futebol que não ganha há muito tempo. Mas há muito tempo. Quer dizer, já imaginou eu resolver, não, esses campeonatos têm que parar de existir, né? Não, agora é outra. Não, pelo contrário. É a ideia de que se tiver que haver vitória, será vitória dentro de certas condições. E isso sim é propositivo. Então, é preciso sempre observar o que está acontecendo para evitar, eu diria, o desmoronamento de uma sociedade ou de uma construção. Uma democracia. Né? De uma construção política. Né? É preciso que, no final das contas, queiramos mesmo o melhor para o país genuinamente. E não vejamos a vitória de A ou B como uma questão de existência pessoal, de sucesso pessoal. Quer dizer, transferir para isso alguns insucessos em outras áreas, etc. Às vezes, mas vira uma disputa de ego, né? Nossa, é uma disputa de identidades, é uma disputa de... Né? Quer dizer, no final das contas, peraí, será que todo mundo que está aqui vociferando, está vociferando mesmo em nome de um Brasil melhor? Será isso? Ou será que está concernida a sua própria estima nessa história? Né? Então, é isso que precisa ser analisado sempre para que nós consigamos construir mais do que destruir. E essa é uma preocupação que tem que ser levada em conta sempre.